A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra e eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, né? Eita glória, mais um sábado aí vencido, né? Para honra e glória do Senhor, né? Cada dia que passamos na presença de Deus, meus irmãos, é uma vitória. Amém? É uma vitória. Eita Deus poderoso. Se não fosse Deus, o que seria de nós, né? Nós não conseguiria nem chegar onde nós chegamos, né? Se nós parar para analisar, né, meus irmãos, quanta caminhada nós já caminhou aí, ó, e achava que não ia vencer, e Deus está provando para nós que Ele está conosco, né? Deus, Ele está contigo, Ele é contigo, meu irmão. Pode ter certeza disso, independente da sua situação, Deus sempre vai estar conosco. Amém? Meus irmãos, nós vamos falar hoje, lá no segundo Samuel, né, capítulo 8, versículo 1 em diante, né, as diversas vitórias de Davi, né? Davi, ele era um menino rejeitado pela sua família, né? E por todos, né? Não tinha estatura para se ir lá guerrear, né? Não tinha porte de guerreiro, né? Era baixinho, né? A sua estatura, né? Mas Deus escolheu Davi. E enquanto ele estava em oculto, atrás das malhadas, cuidando das ovelhas, meus irmãos, Deus estava moldando ele para ser um guerreiro, né? Para vir ter vitórias em sua vida, né, meus irmãos? Por isso que nós temos que aprender uma coisa com a história de Davi. Nunca podemos, né, desfazer de ninguém, meus irmãos. Talvez muitas das vezes, né, a gente anda pelos olhos da carne, né? Ah, aquele lá é fraquinho, né? Ah, aquele lá não tem nada, não é nada nessa vida, né? Como muitos me julgou, né? Meus irmãos, hoje eu não tenho nada, amém? Mas eu tenho tudo, porque estou na presença de Deus. Muitas bocas que abriu, né, contra a minha pessoa, amém, falando que eu era um torto, que de mim não saía mais nada de bom, né? Porque eu estava no mundo, né, meus irmãos? Eu bebia, né? Eu vivia bebendo, né? A minha vida inteira, meus irmãos, eu quis sair da bebida e não conseguia. Tinha algo que amarrava eu, né, espiritualmente falando, amém, meus irmãos? Quantas vezes eu fui para o boteco, meus irmãos, sem saber. Quando eu estava ali já querendo ficar bêbado, né, conversando ali, aí que eu ia cair na real, mas eu não queria beber. É bem dificultoso, meus irmãos, quando a gente quer e quando a gente não quer e é levado. E ninguém entendia isso, amém? Mas, né, num ponto foi bom, né? Eu tive experiência de vida, né, meus irmãos? Muitos que falaram de mim hoje está vendo em mim uma nova pessoa, uma nova criatura na presença de Deus, né, meus irmãos? E quero, né, continuar assim na presença do Pai, né? Até o dia que Jesus tirar o meu fôlego de vida dessa terra, né, meus irmãos? Mas, voltando para a palavra, amém, meus irmãos? Sempre quando eu falo algo de mim, tem endereço certo, né? A palavra. Deus, ele muda de dentro para fora, ele tem poder. Deus, ele dá vitórias. Mas nós precisamos querer, nós precisamos buscar, né? E Davi, nós vamos ver que iniciou a vida dele ao público quando ele foi em nome de Jesus e venceu o gigante. Amém? Por que Davi venceu? Porque Deus estava na frente, ele colocou Deus na frente. E por que Deus, né, fez Davi depois daquele gigante, meus irmãos? Davi vem vencendo batalhas, uma atrás da outra, vem recuperando arca, né? E vem fazendo e acontecendo. Por quê? Por que Davi venceu diversas vitórias de Davi, como está escrito aqui na palavra, né? Lá em Samuel,
2 Samuel, capítulo 8, versículo 1. Olha só o que diz a palavra aqui, né? Depois disso, feriu Davi os filisteus, e os sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas, né, da metrópole. Também derrotou os moabitas, fê-los deitarem em terra e os mediu 2 vezes com o cordel, para os matar, uma vez o cordel, para os deixar com vida, e assim ficaram os moabitas por servo de Davi, e lhe pagavam tributos. Amém, meus irmãos? Mas, né, aí fica a pergunta, por que que Deus sempre dava vitória para Davi, né? Um homem de baixa estatura, porque ele foi moldado, né, meus irmãos? Ele foi moldado, né, lá no pasto das ovelhas, né? Enquanto Davi estava em oculto, todo mundo desprezava ele, até da própria família, né? Deus estava olhando ele. E Deus, ele quando vai escolher alguém para abençoar nessa terra, para vencer batalhas espirituais, né, aqui da terra, amém? Ele não escolhe porque você é bonitinho, porque você tem o cabelinho cortadinho todo mês. Não, meu irmão, Deus não vai pela aparência. Ele vai pelo aquilo que você tem dentro do coração. Amém? E ele manda eu te dizer como Davi foi escolhido para vencer nessa terra. Você que está vendo esse vídeo, amém, nesta noite de sábado, você também foi chamado para vencer. E Deus está mandando você, erga a sua cabeça, coloque eu na sua frente, que você vai ver com os seus próprios olhos vitórias. Você vai começar a ter vitória, êxito naquilo que Deus quer que você vença. Amém? Porque Davi, meus irmãos, olha, né, olha a palavra aqui de Davi, para você ver o exemplo que Davi deixa para nós. Vencer batalhas é colocar Deus em primeiro lugar. Antes de assinar um contrato, Senhor, é para mim assinar? Se for para mim assinar, me mostra para mim, me dá um sinal. Se não for, me mostre, Pai, que não me deixe eu assinar contrato, né, sem a tua vontade, né? Entra em oração, coloque Deus, né, na sua frente. Tudo que você for fazer, ore antes. Amém? Pergunte a Deus se você pode ou não naquele curso. Deus, é esse curso que o Senhor preparou para mim? Eu vou viver os sonhos que está alinhado com o Senhor? É assim, meus irmãos. Porque desde a hora que nós deixamos o mundo, espiritualmente falando, para viver as promessas de Deus, os sonhos de Deus, nada nos pertence mais. Eu não posso fazer algo aqui na terra sem pedir a Deus, porque eu vou estar contra Deus. Amém? A não ser que os meus sonhos estejam alinhados com os de Deus. Por isso que muitas pessoas, meus irmãos, estão na presença de Deus, estão lá na casa de oração, na casa de Deus, né? Onde Deus reúne com os irmãos e estão patinando. Por quê? Estão indo fazer a sua própria vontade, não estão pedindo direção a Deus antes de fazer algo. Estão fazendo pela sua vontade, pelo seu querer. Amém, meus irmãos? E depois que nós se batizamos, meu irmão, nós temos que viver os sonhos de Deus, os projetos de Deus. Muitas coisas que nós pensamos, que nós até, né, vamos lá e pensamos em fazer, nós temos que deixar para trás. Porque nós temos que fazer a vontade de Deus. Por isso que Davi, ele vencia guerras, batalhas, né? Deus entregava para ele a vitória. E Deus quer entregar para você também. Mas você tem que começar a seguir o exemplo da Bíblia Sagrada,
né? Não vou falar só exemplo de Davi, porque nós temos outros exemplos também, como Noé, como José, como Jó. Amém, meus irmãos? É tudo exemplo para nós continuar firme e colocar sempre Deus em primeiro lugar. Amém? Porque para tudo nessa terra tem o tempo certo de acontecer. E Deus manda eu te dizer que o tempo de vitória está chegando. Amém? Basta você andar, ó, conectado com o Pai e ouvindo a palavra dele. Igual lá na palavra, ó, que diz a palavra do Senhor para nossa noite, né? Lá em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Depois disso, consultou Davi ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe. Perguntou Davi: Para onde subirei? Respondeu o Senhor: Para Hebrom. Então aqui nós vemos que Davi sempre pedia direcionamento para Deus e Deus respondia a Davi. Amém, meus irmãos? Essa é uma direção que Deus está te dando. Antes de sair e entregar um currículo, pergunte a Deus qual o caminho. Fale para Deus: Senhor, coloque eu no caminho certo, que seja da sua vontade e não da minha. Me guia em cima dessa terra. Se você está, prestes a fazer um exame, Senhor, meu Deus, que esses exames sejam conforme a sua vontade, mas vem na minha frente, me ajuda. Amém, meus irmãos? Lembre-se de uma coisa, comece a colocar Deus na frente da sua vida, Deus em primeiro lugar, como Davi sempre colocou Deus, até para derrubar o gigante. Davi não foi com a sua pouca força não, meu irmão. Já saiu lá com a pedra e a funda, não. Ele falou que em nome de Deus, o Senhor dos Exércitos, ele ia vencer. Então ele colocou o Senhor na frente, por isso que o gigante caiu. Não foi a funda, não foi a pedra, não foi a força de Davi. Amém? Mas foi a fé, foi colocando Deus em primeiro lugar. Amém, meus irmãos, antes de sair na batalha. Por isso que Davi venceu inúmeras batalhas, né, diante do seu reinado, né? Meus irmãos. Daí tem muitas pessoas que podem falar assim: mas Davi foi falhou, errou, mas se arrependeu verdadeiramente, né? Se arrependeu, pagou o preço e morreu farto de idade, né? Meus irmãos, houve ali arrependimento verdadeiro, né? Continue firme nos caminhos do Senhor. Antes de tomar alguma decisão, ore a Deus, clame ao Senhor para saber qual o direcionamento melhor que Ele vai te dar. Porque Deus quer te dar a vitória, meu irmão, minha irmã. Deus quer dar vitória nesse cenário, mas precisamos ser como Davi, fazer a nossa parte. Amém? Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém?